Boa noite a todos, graças e paz. Estamos aqui nessa noite reunidos nessa super live especial, onde nós vamos debater aqui com os nossos mestres, pastor Zaliel e pastora Zuleide, que estarão aqui participando conosco e estarão nessa noite abrilhantando aqui com a sua presença, com a sua experiência. E nós que somos seus discípulos e seus filhos estaremos aqui aprendendo um pouco mais. E o tema que nós vamos abordar hoje, a pastora Paula está aqui conosco também, nós somos apenas mediadores, né, pastora Paula, nessa noite, diante dos nossos mestres, nós somos apenas mediadores. Queremos dar um forte abraço aí para todos os irmãos que estão ligados conosco nessa noite, nossos irmãos da igreja de Itapuã, nossos irmãos da igreja de Paranoá, todos os irmãos da nossa igreja de Céu Azul, Pedregal, Novo Gama, que estão ligados. Que Deus abençoe a todos vocês e vai compartilhando aí com a gente, vai participando. Você pode mandar suas perguntas aí. Nós temos na nossa produção o presbítero Marcelo Kennedy e a Lavínia, que estão aqui nos assessorando nessa noite, né? Estão aqui na produção para nos ajudarem com essa live. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito atual. É um tema que fala acerca de algo que tem perturbado muito, né, pastores, a nossa sociedade, né, pastora Paula? E, infelizmente, devido a essa questão de pandemia, a essa questão do pessoal estar ficando recluso dentro de casa, o que nós temos ouvido nos noticiários são que a violência tem aumentado muito dentro de casa, a violência entre o casal, entre a família, né, no seio familiar. Nós temos visto aí aumentou de uma forma muito assustadora. E nós gostaríamos de pensar, né, biblicamente sobre isso com a igreja, com os irmãos, o problema de ordem social, não só da igreja, mas também de ordem social. E aí nós queremos então ouvir os nossos irmãos. Quero tirar como base bíblica nessa noite aquele texto, né, de Efésios, que nos diz que, capítulo 5, versículo 28 em diante. Efésios, capítulo 5, versículo 28 em diante. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a si mesmo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, meu pastor, minha pastora, nós estaremos aqui com essa base bíblica, pastora Paula, e estaremos aqui discutindo esse tema nessa noite. Gostaríamos da sua participação, né, que você esteja aí mandando a sua, né, boa noite. E é isso aí que a gente está, que nós estamos apenas pontuando que acelerou, né? A coisa aumentou. E aí vocês, com a experiência de vocês, nós gostaríamos de ouvir a opinião de vocês nesse primeiro tópico. E infelizmente isso acontece dentro dos nossos lares. Então pastora Paula. É interessante porque, assim, às vezes essa violência ela começa de uma forma muito pequena, né, de uma forma assim, muito simples de ser apresentada. Aumento de voz, né, começa ali, às vezes o marido para a esposa começa a aumentar o tom de voz, excede na forma de falar, nos palavrões, xingamentos, só que isso vai tomando uma proporção que depois ela se perde, né, e nós temos visto nos mais diversos lares, onde nós acompanhamos com aconselhamento pastoral e familiar, onde nós observamos que, não, o meu esposo, ele começou a agir de determinada forma comigo, ele começou a falar de uma maneira mais agressiva, ele começou a gritar, então tudo que eu falava, ele agia de uma maneira assim brusca, né, grosseiro, só que isso foi partindo que, de repente, ele pediu para mim fazer algo para ele, e aí ele estava com o objeto na mão e ele jogou o objeto em mim, né, e aquilo que parece às vezes assim pequeno, acabou trazendo ali uma marca, um machucado, né? Aquela proporção foi aumentando e nós vemos até chegar aos mais diversos tipos de agressão física,
né, que entra o espancamento, entra, de fato, as vias de fato, onde o marido agride a esposa com socos, com pancada, com queimadura, né? Queima, apaga o cigarro na pele da esposa, pega um objeto quente, encosta nela, desculpa, foi sem querer, mas está se iniciando um ciclo muito grave de agressão física. Diante disso, nós gostaríamos de ouvir de vocês, com a vasta experiência que vocês têm em terapia de casais, cuidando de famílias, que vocês gostariam de pontuar para nós, no tocante para a igreja, para quem está nos ouvindo agora, como prevenir isso, como evitar, né? E se perpetuar, se continuar, como se deve agir? Essas são as duas perguntas. Como prevenir, pastor e pastora Zuleide, e como se perpetuar, o que fazer, como agir? Por favor, pastor, pastora. Muito bem. Boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. A pergunta, ela é muito clara. Particularmente, eu e minha esposa, nós temos feito alguns trabalhos com casais, com famílias, com a igreja. E pastor Carlos, pastora Paula, eles fazem parte do nosso ciclo de amizade com respeito ao trabalho que nós temos feito desde quando começamos no ministério. Eu quero dizer para você o importante: os seus maus hábitos para que você tenha paz dentro da sua casa. Não é você querer impor paz cobrando dos outros. É você gerar paz em você mesmo. É você começar por você mesmo, dizendo: eu tenho paz, eu sou alegre, eu sou feliz porque eu tenho uma pessoa do meu lado que me faz feliz. Então, eu quero fazer ela feliz e ela automaticamente vai querer me fazer feliz porque eu estou dando o meu melhor e ela vai dar o melhor dela. Pastor, o agressor, ele costuma, às vezes, normalmente costuma partir muito do homem por causa da cultura machista, né? Dessa cultura que é uma cultura enraizada, machista mesmo. É engraçado que muitas vezes ele agride, né? E depois ele se arrepende, né? Ele se arrepende daquilo, e aí ele retorna e consegue convencer a companheira. Pastora, a senhora já deve ter ouvido muitas mulheres, sim, né? Nessa situação, e ele consegue convencer a companheira a retornar ao convívio e muitas vezes ele volta a agredir. É o que está acontecendo muito nesse período, né, pastor? Hoje, convivência. Inclusive, muitas retiram a denúncia, né? Sim. Lá na hora, lá na delegacia, não vou entrar com... Aí retira a denúncia, isso é muito sério. E isso, né, pastora Zuleide, é uma situação assim, eu entendo que conflitante para a mulher. Porque a mulher que passa por essa situação de agressão, ela, na verdade, ela não gostaria de chegar ao ponto de denunciar o seu esposo, né? Ela quer, o que ela tão somente quer é que cesse aquela agressão, é que cesse o problema que ela está vivendo. Só que assim, o marido agride, demonstra um arrependimento, parece diminuir a situação e de repente ele não sabe, ela não tem essa certeza se ele realmente mudou, se ele vai mudar, se ele vai parar de agredir a sua esposa, e ela, na maioria das vezes, quando ela chega, né, a de fato fazer uma denúncia na delegacia, porque tem consequências, ela, na maioria das vezes, vai lá e retira. O que hoje, graças a Deus, a lei mudou quanto a isso. Com relação né? A isso, né? Hoje não está mais, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? Se você sabe de uma família que a esposa, que os filhos sofrem agressão dentro de casa, uma agressão familiar, seja ela nesse âmbito, né, da Lei Maria da Penha, o qual é tão focado da agressão do homem para a mulher, só que é uma agressão da família, né? Então, assim, se você é vizinho, parente, familiar, você mesmo da casa, mulher que está sofrendo essa agressão, filho, né, denuncie, porque numa grande maioria das vezes, esse esposo ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de ajuda também, esse agressor, porque na cabeça dele, ele está num momento de fúria, agindo
de uma maneira assim que ele pensa na consequência. Né? Na verdade, muitos não querem agredir. Ele acaba agredindo por uma forma explosiva, de uma forma de extrapolar ali a raiva que ele sente. Então, assim, as mulheres precisam sim, né, tomar essa atitude, como a senhora bem colocou, porque é muito sério. E é por falta de denúncia, é por falta de atitude que nós vemos tantas mortes de mulheres. A gente gostaria de ouvir de vocês como pode prevenir, né? Porque a coisa, como nós falamos aqui, nós ouvimos vocês nos falarem, e a pastora bem colocou, a pastora Paula bem colocou, ela começa às vezes com aumento de tom, né, pastor? O que o senhor bem colocou aqui, né, também, né, que você ama a sua esposa, você renuncia um comportamento, que às vezes vem um comportamento, né, pastora, que às vezes vem de casa, né? É aquele filho que acostumou a gritar com as irmãs, acostumou a gritar com a mãe, e aí quando ele chega dentro do relacionamento com a esposa, num momento de delicado, num momento às vezes de desemprego, né? Que nós temos muitos pais de família sendo desempregados, salário reduzido, às vezes não sabendo o que fazer, muita permanência dentro de casa. Então eu gostaria de ouvir de vocês como pode ser prevenido isso, porque assim entendo, como a pastora bem colocou, que a última instância, como nenhuma esposa quer ter que denunciar o marido, chegar ao ponto, né, pastor Zariel, de ir a uma delegacia ou denunciar o seu esposo, pai de seus filhos, o homem que ela escolheu para ser o protetor, né, pastor? Que essa é a figura que o homem precisa passar para a sua família, a proteção, a segurança, né? Então, como prevenir isso? Qual é o momento que o filho, o pastor Azuleide, pastor Zariel, ou a esposa precisa procurar ajuda? Procurar vocês, um aconselhamento, procurar alguém que possa ajudar? Quais são os sinais disso? Quando é que ela tem que buscar essa ajuda? Eu acho que no primeiro sinal de mudança de comportamento, se você é um cristão, você procura o seu pastor. Converse com o seu pastor. Peça a orientação ao seu pastor. Ele com certeza vai te dar uma orientação. Ele vai te orientar como você deve receber. E ele vai procurar conversar com o seu companheiro, com o esposo. E a gente está falando só esposo, mas existe os dois lados. Sim. Porque muitas vezes a esposa quem agride, provoca, né? E o esposo, ele acaba se sentindo acuado, né? Ele fica ali sem ação, porque de repente a atitude dele vai feri-la, né? Vai machucá-la. E ele às vezes recua e ela continua incitando ali, né, a briga, naquela situação de agressividade, né? Agredindo com palavras, porque muitas vezes o esposo ele reage de uma forma agressiva quando toca na área de responsabilidade. Verdade. Porque quando o homem é chamado de lerdo, molenga, né? Você é irresponsável e começa a falar, causando aquela situação de rebaixamento. Sim, humilhação. É o nosso próximo tópico, né, que entra na violência psicológica. Violência psicológica, pastor. Quantos homens, como o senhor está falando, não é, pastor, vivem esse tipo de situação também e não há uma queixa nas delegacias? Por quê? Porque como nós vivemos num país machista, se um homem abrir a boca para falar que ele tem uma esposa, que trazendo para o contexto bíblico é a mulher rixosa, né, é aquela pessoa briguenta, é aquela pessoa de contenda, é uma pessoa que não busca viver em paz, porque infelizmente, mulheres, você que está nos ouvindo, se analise, né, quantas mulheres têm esse perfil? Inúmeras, né? E assim, como o senhor está colocando, pastor, e assim, muito bem só colocado. entrando um pouquinho na fala do senhor e já voltando para o senhor, os homens se veem acuados mesmo. Nós temos casais que nós acompanhamos
que a esposa virou para nós e falou bem assim, olha, ele só me deu um tapa, porque eu já insisti, eu bati nele, eu tinha rasgado ele com a unha, eu tinha jogado objeto nele, eu tinha feito tanta coisa, que até ele me dar um tapa, ele já estava todo machucado. Olha que coisa triste. Né? E o homem se vê acuado, por ser homem, né, a figura mais forte, e ele também precisar de ajuda contra a agressão contra ele. E já imaginou o homem ir na delegacia para essa queixa contra a sua esposa? Ele vai ser tido como quê? Né? Como uma figura desmerecida, desprestigiada, sem valor, como um fraco. Não, ele também está buscando ajuda. Ele também está sendo uma vítima e não pode. Continue, pastor. Pastor, bem colocado, o senhor fez uma excelente colocação, que é isso mesmo, né, pastora? Ele, na verdade, quem começou a agressão, como o senhor bem colocou, na verdade não foi nem o homem. Às vezes o homem reagiu, como o senhor bem colocou, a uma agressão verbal e psicológica, né, pastora? Quantas vezes vocês já ouviram isso, né? Muito. Realmente a gente tem essas situações, né, que são rotineiras, são diárias, a gente convive com essas situações e nós bem sabemos que os homens, muitas vezes, só falam do homem, dos homens, né? Mas nós temos que entender que são as duas partes. Assim como a mulher, ela toma coragem e busca ajuda, né? Muitas vezes ela tenta buscar ajuda nos seus líderes, né? Muitas vezes, quando a pessoa não tem um líder fora, um líder espiritual, às vezes vai num líder no seu trabalho. Sim. Ela tenta explicar, tenta falar, aquilo dali está sendo um sinal de alerta e uma busca de ajuda, né? De uma forma ou de outra, a pessoa está buscando ajuda. Sim. E quando nós nos propomos ajudar essa pessoa, então são os primeiros passos para evitar um problema mais grave, mais sério, posteriormente. Né? A gente vê que quantas vezes nós já impedimos que acontecesse algo grave na vida de pessoas, na vida de família, na vida de casais. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Inúmeras vezes. E a gente sabe que a responsabilidade é nossa. Mas para nós ajudarmos alguém, essa pessoa tem que querer ser ajudada. Não adianta, porque nós não vamos adivinhar, nós não somos adivinhos. Mas se a pessoa quer ser ajudada e ela vem até nós procurar ajuda, com certeza nós vamos nos dispormos a ajudá-lo, né, naquilo que tiver ao nosso alcance, nós vamos ajudar. Agora, se as coisas já estão de uma forma já generalizada, avançada, aí já temos que tomar outras medidas. Né? Por quê? Porque o que nós não podemos deixar é que uma pessoa que tem um temperamento, temperamental, ela de repente agride a pessoa com palavras, começa com palavras e isso vai gerando, da próxima vez já vai um empurrão, da outra vez. Então não deixe chegar a essa situação. No primeiro sinal de discórdia, no primeiro sinal de agressão verbal, já procure ajuda. Sente com seu companheiro, sente com a sua companheira, tentem resolver isso harmoniosamente, tentem resolver isso em paz, porque a melhor coisa que tem é quando você está numa situação difícil e você cria coragem, senta com a pessoa e expõe. Você precisa expor a situação. Olha, isso aqui está atrapalhando a nossa vida. Isso aqui está impedindo o nosso crescimento. Isso aqui está impedindo o andamento na nossa família. Então está atrapalhando a nossa vida, porque a primeira coisa que acontece, quando um casal começa a discutir, começa a desentender, o reflexo vai para onde? Vai para dentro do quarto, parede, lá no quarto. E aí, quando começa essa resistência, começa uma guerra entre o casal
que começou lá na cozinha e vai terminar no quarto. Sim. Amanhã, aquilo dali já gera uma outra situação, e aí vai acabar em um estado de uma agressão mais, digamos assim, mais forte. Que chega às vias de fato, né, pastor? Às vias de fato. Que é a agressão física que nós estamos falando. Eu vejo que nós podemos evitar. Podemos evitar nos primeiros sinais, para que não aconteça o que nós acompanhamos diariamente nos jornais, né, nos meios de comunicação, chegam até o nosso conhecimento. Aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, a pessoa não deu tanta importância, mas ninguém conhece o coração de ninguém. Ninguém conhece. Então o coração do homem é um lugar que só Deus conhece. Não adianta. A Bíblia diz que Deus conhece os desígnios do nosso coração. Se muitas vezes a pessoa está sorrindo diante de você, mas o coração dela está fervendo de raiva, de ódio, ela quer te estrangular, mas ela está sorrindo diante de você para disfarçar. E isso acaba levando a consequências irreversíveis. Trágicas, né? Que muitas jovens têm perdido a sua vida, têm tido a vida interrompida. Por quê? Porque a pessoa machucou, aí veio e pediu desculpas. Machucou, voltou e pediu perdão. Machucou, voltou e pediu uma outra chance. E aí a coisa vai gerando, vai criando uma bola de neve. Pior. Então vai acabar aonde? Vai acabar na agressão propriamente dita. E quem sabe a pessoa perdendo a própria vida. Para que isso seja evitado, procure o seu líder. Procure alguém de confiança. Não fale sua vida para qualquer pessoa. Procure alguém de confiança para que você possa pedir ajuda. Porque muitas pessoas, às vezes, dizem ser seu amigo, mas na hora que eles sabem do seu problema, aí só ficam sabendo duas pessoas. Não é você e ele. É Deus e o mundo. Né? Então, muito cuidado com isso, para evitar que a sua vida seja exposta e acabe chegando ao caos. E é engraçado que a gente vê que a agressão física, de fato, ela é o último estágio, né? Nós temos aqui um degrau que é percorrido até chegar no estágio da agressão física, né? Que inicia com os vários tipos de agressão que nós temos, né? De violências, e que assim, afetam, como o senhor bem colocou, pastor Bezaliel, não somente a mulher, né? Às vezes pode iniciar assim, com o casal, com a mulher dentro do seu quarto, mas aí ele vai se expandir por toda a sua casa, vai afetar os filhos, vai alterar todo o dia a dia, toda a vivência dessa família, né? Não são poucas as famílias que nós acompanhamos que, quando ocorre de violências domésticas estarem acontecendo, os filhos ficarem agressivos, os filhos ficarem depressivos, ficarem nervosos. Por quê? Porque também estão sendo vítimas, né, dos outros tipos de agressão. Nós gostaríamos de comentar aqui de uma forma breve sobre os outros tipos de violência, né, e que você que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez se você tem vivido, convivido ou conhece alguém nessa situação, que você possa estar atento, né, e nos ajudar, ajude as pessoas. Poxa, mas aí eu vou estar me intrometendo na vida do casal. Não, você poderá estar evitando que mais uma mulher seja morta, que mais um lar seja destruído, né? As pessoas tinham um ditado popular e colocavam da seguinte forma, que na briga de marido e mulher não se metia a colher, né? Só que nesse chavão popular, muitas famílias se perderam, muitas vidas de mulheres e filhos foram destruídas, e de esposo também, porque também são vítimas, né? Vítimas às vezes da sua criação, às vezes da sua própria grosseria, né? Que ele mesmo não sabe como lidar. Então nós vemos a família sendo violentada
nas mais diversas classes sociais, nas classes menores, mais baixas e nas classes média e alta, né? Porque a violência ela não escolhe sociedade, né? Não escolhe tipo social, nível social. É bem colocado, né? Que às vezes a gente acha que a coisa está só na nível de classe periferia, média baixa, periferia. classe média, mas pastor, recentemente nós vimos aqui alguns noticiários em Lago Norte, bairros nobres, Asa Norte, Asa Sul. Nós presenciamos no ano passado assassinatos, vários assassinatos no coração de Brasília, né? E uma das violências, que é o segundo tópico nosso que nós estamos falando, é a violência psicológica, que a pastora bem colocou, o senhor também já colocou, que é a verbal, né? Que é o constrangimento, é a humilhação, né? Às vezes a mulher, e aí foi muito bem colocado pelo pastor, que às vezes a coisa acontece pelos dois lados, e muitas vezes ela inicia com mulher, né, pastor? Às vezes com um filho, às vezes uma questão de um filho que provoca, que vai eclodir em uma discussão, e às vezes de proporções terríveis, incalculáveis. Então nós temos a humilhação, nós temos aquele camarada que proíbe a mulher de estudar, né? Isso. Que proíbe a mulher de conviver de com falar seus parentes, com parentes, familiares, né? Conviver com parentes, todo esse cerceamento de direito, né? E aí, assim, nós gostaríamos de até ouvir também, pastora Zoe, da senhora, no sentido de qual o conselho que a senhora daria para as nossas irmãs que estão nos ouvindo aqui neste momento, no tocante a esse controle, a essa sabedoria. A senhora é uma mulher sábia, muito experiente, muitos anos de terapia de casais que vocês vêm fazendo. Qual o conselho que a senhora daria para as nossas irmãs, nossos amigos que estão nos ouvindo agora, para evitar essa fala, né? Porque essa agressão, ela é verbal, né, pastor Daniel? Ela inicia, que é a violência psicológica, que ela está em ambas as partes. E às vezes ela começa na mulher, e às vezes ela começa no filho, né? E vice-versa. O que a senhora poderia dizer? É por isso que a palavra do Senhor nos fala: a mulher sábia edifica sua casa. E é uma tarefa minha, sua mulher, de pedirmos ao Senhor sabedoria para lidarmos com essas situações. Palavras matam. Dentro aqui da humilhação, muitas vezes a esposa olha para o esposo e diz: você já não é mais o mesmo, você está barrigudo, você está gordo. Mas isso, vice-versa, viu? Serve para a mulher e para o homem. Excelente. Então, nós temos, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco de casada com meu esposo. É fácil? Não é. Você acorda, levanta, come, o cabelo desse tamanho. É um milagre a cada dia. A cada dia. Qual é o segredo? Primeiramente é Cristo. E depois amor, muito amor. Maridos, ame suas esposas. Esposa, ame seu esposo. Eu tenho muito medo de magoar o coração do meu amor. Há algum tempo atrás, eu magoei ele com uma palavra. Eu vou contar isso porque já passou. E já foi curado. Já fui curada, já foi perdoado. Há muitos anos atrás. Isso é muito sério. Houve um tempo na nossa vida que ele passou um ano desempregado. E eu precisei sair, ajudei ele, fui trabalhar, tal e tal, mas a coisa tomou uma proporção, as contas vieram, os meninos, tínhamos filhos pequenos, e eu fui ficando nervosa, irritada, e o emprego não vinha, ele procurava. Mas eu vejo como uma prova para mim isso. Sim. E um dia eu acho que ele lembra disso. É uma situação que muitas famílias estão vivendo, viu, Estão pastor? vivendo. Muito desemprego, muita gente Tem, desempregada, tendo Sim. seu salário reduzido. Sim. Vai ser de muita valia o seu Sim. testemunho. E aí, nós estávamos numa mesa na área aqui da nossa casa, e eu olhei para ele assim, nervosa, chateada,
porque ele não estava trabalhando e eu já não estava aguentando mais, saía para trabalhar, deixava a criança pequena. Eu falei, você é morto dentro da roupa. Qual foi a reação dele? Ele abaixou a cabeça. Quando eu olhei, que eu assustei, eu já tinha feito a besteira. A palavra, né, pastor? A palavra que mata. Eu tive que voltar atrás, não foi no momento, né, que eu voltei atrás e pedi perdão. Então, isso aconteceu comigo. Eu sei que nós estamos sujeitos a isso. E foi muito sério. Foi um peso muito grande na minha vida isso. Até Jesus me curar, porque eu fiquei com aquele sentimento de culpa. Eu falei, acabei com o meu casamento. E uma palavra pode fazer isso, viu, pastora? Pode. Porque nós bem falamos isso, né, na palavra, que vocês, mulheres, precisam ser amadas. Mas o que mais fere o homem é a honra e o respeito, né, meu pastor Isabel? Você feriu a honra do homem, você matou o homem. E às vezes tem muitas mulheres que matam o seu relacionamento, não é com uma traição, não é financeiro, não é filho, é com uma palavra. Às vezes a mulher, você irmã, né, pastora, está matando o seu relacionamento está numa UTI, porque você está matando com a boca, né, pastor? Como o Tiago nos diz, né? Mas, por favor. Isso serviu para o nosso crescimento, né? Aí vem a questão de pedir perdão e ser perdoado. Né? De vez em quando eu lembro disso, eu ainda peço perdão para ele, porque é muito sério. Mas já fomos curados, graças a Deus eu fui curado. Hoje, em tempo, um tema muito sério e muito gostoso de se falar esse hoje. Maravilha. Né? É uma honra ter vocês como nossos pais e nossos mestres que nos ensinaram, continuam nos ensinando. Vocês são referência para nós, vocês são referência dentro da Presbiteriana Renovada e certamente são referências no Paranoá e em Itapuã. Pode ter certeza disso. Tem uma coisa que a pessoa precisa e necessita entender, que ela precisa pedir perdão, reconhecer o seu erro e pedir perdão. E a outra parte precisa reconhecer que um pedido de perdão tem muito significado. Sim. E perdoar. Se alguém chega para você e pede perdão, perdoe. Se você feriu, machucou, talvez a sua esposa, um esposo, um filho, um parente, tenha coragem, chegue até ele e não tenha vergonha. Peça perdão, porque quando você pede perdão, parece que cai um fardo dos seus ombros. Aquilo que estava te oprimindo é liberado, você fica livre, você fica leve. Por quê? Porque você teve a atitude de pedir o perdão. O perdão é algo que muda a história na vida de um casal e de uma família. E evita sérios problemas. Porque quando você fere alguém, saiba de uma coisa. Quando você casou, uniu-se duas famílias. A família dela com a família dele se uniram. Se você está ferindo a pessoa, você não está ferindo só ela, você está ferindo a família, porque toda a família sente pelo membro da família. Então, isso tanto de um lado quanto do outro. Se você está ferindo o seu esposo, saiba que você está ferindo os irmãos dele, a mãe dele, o pai dele e assim sucessivamente. Nós precisamos entender isso. Gente, você errou, você machucou, você feriu, toma atitude, peça perdão. Eu tenho certeza que a pessoa vai te perdoar. E o seu pai, aquele que te criou, não para ferir, mas para sarar os feridos, ele vai estar alegre com a sua vida. Glória a Deus. Amém. Fechamos então o tópico sobre violência psicológica, né? Agora vamos trazer violência sexual. É uma outra forma também, é um outro degrau nessa caminhada para culminar na violência física de fato, né?
são tópicos onde nós iniciamos aqui falando sobre 5 pontos aqui. A violência moral, patrimonial, sexual, psicológica, para chegarmos na física. Nós começamos sobre a violência física, para que você entenda como é grave, né? Como esse assunto é importante e é grave. E tem sido assim muito vasto na vida das famílias brasileiras e em todo o mundo. E agora nós gostaríamos de trazer também um ponto bem breve sobre a violência sexual. Vamos falar ainda sobre a violência patrimonial e a violência moral. E depois estaremos fazendo o fechamento da nossa live de hoje, ok? Então, sobre violência sexual, pastor Carlos, pastor Bisaliel e pastora Zuleide. É um outro ponto que nós assistimos em filmes, né? Nós vemos aí ser reportado por novelas, mas a Bíblia também trata sobre esse assunto, né? Davi, na história do rei Davi, nós vemos ali que houve ali o incesto, não é isso? O incesto do seu filho, o filho de Davi contra a sua filha. Ou seja, Tamar, filha do rei Davi, sofreu uma violência sexual dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não somente ela, nós podemos também trazer outras situações de mulheres que pela Bíblia também passaram semelhantes violências nesse sentido. Nós gostaríamos de, neste momento, trazer a consciência, você que está participando conosco, né? E de que forma essa violência acontece. Né? As pessoas pensam assim, poxa, há um estupro, o estupro só acontece lá fora? Não. Ele é muito mais comum, infelizmente, dentro dos lares. Ele acontece muito mais com o pai biológico, o irmão, o primo, o tio, o amigo que é próximo da família. Esse problema está mais dentro de casa do que se imagina. E não somente isso, né? Nós temos também um relacionamento de casais onde o marido obriga a sua esposa a ter ato sexual de forma que é desconfortante para ela, que é degradante, que é humilhante, que traz dor sobre o seu corpo, simplesmente porque ele, na obrigação de marido, ele traz de forma humilhante para ela. E ele abusa, né, e excede do seu papel de marido, que está dentro da violência sexual. Então nós gostaríamos agora, de em breve palavras, trazer esse tipo de violência que é comum entre casais, a falta do respeito físico, nesse sentido sexual, do homem para com a mulher, que nesse caso ele é mais do masculino, do feminino mesmo, infelizmente. A gente tem um dado, né, que tem nas nossas mídias, pastor, assustador, do lado de fora, nas ruas, que é a cada minuto nós temos um estupro. Então nós temos um problema cultural. Só que esse problema, pastores, e eu acredito que vocês já devam ter aconselhado, feito terapia com vários casais, que também afrontam os lares, né? Porque o simples fato do marido se sentir dono da mulher, e isso é muito comum da questão machista mesmo, às vezes ele obriga a mulher a ter a relação sexual, ou até muitas vezes acontece do camarada ser um doente, porque é um doente, é uma pessoa que tem um distúrbio, um desvio, uma questão de que ele precisa ser tratado, e ele reporta, porque às vezes, pastor, o que a gente já ouvimos, que uma das indústrias que mais vendem no mundo é a indústria da pornografia. E nós temos muitos homens, inclusive homens ditos homens de Deus, dentro das igrejas, viciados em pornografias, com seus celulares, com seus computadores, com pornografia. E aquela pornografia, pastor, que nós sabemos, que nós fomos ensinados, que nós sabemos que ela vai para a mente do camarada, e às vezes ele vai tentar fazer aquilo que está na mente, na alma dele, dentro do quarto com a esposa, obrigando, violentando, né, e por aí vai. Querendo obrigar a esposa, né, a participar de orgias, né? Um casal, nós participamos assim de aconselhamento com um casal em que o marido
no intuito ali de querer dizer para a esposa que o casamento já não tinha mais graça, já não estava bom, né, porque tinham anos de casado. Então ele quis trazer uma prostituta para dentro de casa, para que a esposa assistisse a ele com a prostituta e depois que ela também se relacionasse. Então assim, poxa, quanta humilhação, quanta degradação dentro dessa família, dentro desse casamento. E diga-se de passagem que essa mulher era uma serva de Deus, casada, isso é um fato, casada com alguém que não era um servo de Deus, é o problema dos casamentos mistos, né? E ela era casada, era uma serva de Deus que se casou com o camarada. E ele, depois de anos de casamento, ele propôs a ela para que ela aceitasse, pastor, essa situação. Acredito que vocês já deram, claro que nós temos, irmãos, perceba, não há nomes, não há pessoas, e nós temos uma coisa chamada fidúcia. Nós temos o que é dito no gabinete pastoral desses dois aqui conosco, morre ali. Nós temos uma questão de honra, uma questão ética, né? Os aconselhadores, os terapeutas, de tratar pessoas que você não precisa ter medo. Você pode procurar esse casal, que você vai ter um tratamento verdadeiramente de um homem e uma mulher de Deus que vão cuidar do seu coração, da sua alma, do seu casamento, com todo o cuidado do mundo, com todo o amor do mundo, e certamente vão ajudar você a vencer esse mal. Então, pastora, o que vocês gostariam de comentar conosco acerca desse tema, né? Dessa agressão, dessa violência sexual dentro dos lares? Como vocês já falaram, a gente sabe que é o que mais acontece no nosso dias. O que mais acontece no dia a dia, eu não digo só no Brasil, no mundo, sim, a violência sexual. E isso com certeza tem trazido uma marca na vida das pessoas que elas jamais vão esquecer. Né? Sem falar que muitas vezes a mulher ela passa por essa violência e ainda é levada a abortar. Sim, pastor. O aborto, de fato, é uma dupla violência, né, pastor? Uma dupla violência. Porque ela sofre o abuso sexual, às vezes, porque às vezes, e o pior, quando isso acontece lá fora, né, pastor, é uma coisa, mas e quando isso acontece com o próprio companheiro, né? Que às vezes é namorado, namorada, esposo, e ele obriga essa mulher a interromper, né? A interromper essa gestação, né? É verdade. Então a gente vê que essa violência ela tem crescido, sim, assustadoramente. E o que fazemos? Sim. Eu acho que nós precisamos, porque a melhor escola é a família. Sim. Sabemos que existem muitas famílias desestruturadas, onde o esposo e a esposa já não tem mais uma estrutura familiar para conduzir a família. E os filhos seguem o exemplo. Eu digo para você, olha, você pai, você mãe, você é o espelho dos seus filhos. Os seus filhos, eles se espelham em você. Se você não sabia disso, saiba, os seus filhos, eles veem em vocês o espelho para eles seguirem. Se você é uma pessoa que dá mau testemunho, os seus filhos não vão ter dificuldade em se tornarem pessoas de má índole, de mau testemunho. Então, pastor, o senhor está colocando que o pai precisa conversar com seus filhos
sobre essa questão sexual e colocar limite, então, nos seus filhos, tanto no garoto como na garota. Essa é a sua colocação? Com certeza, porque hoje está tudo muito aberto. Hoje abriu geral. Sim. Mas ainda existe homens e mulheres que se preocupam com o futuro dos seus filhos, que se preocupam com o futuro da família. E para nós termos famílias saudáveis, para nós termos famílias que vivam em harmonia e paz interior e paz familiar, nós precisamos instruir os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E é exatamente o que a Bíblia nos ensina. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. O respeito aos pais, o respeito aos mais velhos, a obediência aos seus pais. Obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe. Seja um filho obediente. É muito comum, pastora Zuleide, a gente perceber nessa nossa cultura machista, inclusive que há alguns pais crentes que incentivam os seus rapazes, né, dentro de uma cultura mundana e machista, a se aproveitarem das filhas dos outros, né? A gente sabe que isso acontece no nosso meio, né, pastor Daniel? E, não, meu filho pode deixar, né? Prenda as suas cabritas, né? Que o meu bode está solto, né? A gente tem ainda, o presbítero Marcelo, você que está aí na retaguarda nos assessorando, esse tipo de coisa, né, pastora? Por que a senhora gosta? Qual o conselho que a senhora daria para os nossos irmãos que estão nos ouvindo acerca dessa educação que o pastor Isadiel falou, que está dentro da área sexual? Sabe por quê, pastor? Os meninos não aprenderam a ouvir não. Aí, de repente, quando uma menina, pastor Isadiel, diz não, aí ele vai para a violência, ele vai para o estupro. Fica revoltado. Ele vai para o estupro. Esse é um dos pontos principais que nós vemos na agressão familiar com a mulher, é aonde a mulher vai dizer não. Isso inicia ainda no namoro, né? A moça namora o rapaz e de repente ela não quer mais namorar aquele rapaz porque ele iniciou o namoro ali tão bonzinho, tão amável, carinhoso, Quando e ele de repente revela... ele começa a demonstrar quem ele realmente é. A sua forma grosseira de ser, porque ele é assim com os pais, ele é assim com as irmãs, ele é assim no convívio social dele. E quando ele começa a trazer esse lado agressivo e a moça quer, opa, vou sair fora enquanto é tempo, aí ele não aceita o não, aí ele não quer terminar o namoro, ele não aceita que a moça termine esse namoro, né? E aí começam esses conflitos maiores. Infelizmente nós temos visto muitas jovens, adolescentes, moças, mulheres, no seu namoro, perdendo a vida. Então, pastora, qual seria o conselho que a senhora daria para os pais e para as mães ao educarem seus filhos, né? Qual seria esse conselho de ensinar esse limite do não, né? O que a senhora falaria? O que a senhora nos falaria? Eu vejo assim, educar dentro da palavra de Deus, fazendo com que ele saiba esperar o momento certo para tudo na vida dele. Claro. Porque em tudo na nossa vida tem um momento certo. Né? Outra coisa, para pais cristãos, conscientize seu filho, a luz não combina com as trevas. Sim. Isso é muito sério. Quantos casais hoje casam, estão separados por esse motivo? Mas eu tenho certeza, papai, eu tenho certeza, mamãe, que vocês têm sido pais sábios, têm orientado seus filhos de uma forma dentro da palavra de Deus. Continue e saibam dizer não. Não faz mal, isso não faz mal para a criança. Esse não é que é o problema, viu, pastora? Porque, pastor Daniel, o que a gente vê é isso. Quando a mulher fala para o cara, não quero mais, é onde nós temos visto os homicídios acontecerem na nossa sociedade, né? A agressão, o estupro, a violência de várias ordens, por causa desse não, viu, pastora? Que a senhora está falando aí. Isso é muito sério. Né? Infelizmente, quantos filhos hoje estão nas drogas, estão em uma cadeia, né? Por quê? Papai, eu quero isso. Não, eu quero dessa forma. Eu não posso hoje. Aí a mãe vai e faz o impossível e compra. O erro esteve em quem? Nos Mãe, pais. claro. Cada caso é um caso. Sim. Né?
Mas na maioria das vezes, pai e mãe não sabem dizer não. Não sabem colocar limites. Ó filho, hoje é isso aqui. Ah, mas meu filho, hoje é isso aqui. Como nós, fechando a nossa live de hoje, nós vamos no sábado que vem, no nosso seminário da família, fazer o fechamento, né, a nossa segunda parte dentro do mesmo tema, que é violência familiar em tempo de pandemia. E aí nós iremos abordar sobre os dois pontos que nós não conseguimos devido ao nosso tempo, né, que está dentro da violência patrimonial, violência moral e as consequências dessa violência toda causada sobre os filhos e gerado na sociedade. Então, no sábado que vem, nós iremos fazer esse fechamento. Então, você que está participando conosco através do Facebook, aqui pela Igreja Presbiteriana Renovada de Itapuã, e através do Instagram, pela Igreja Presbiteriana Renovada em Céu Azul, divulgue. Sábado que vem nós iremos ter a segunda parte, que faremos o encerramento com os dois tópicos que faltaram e a conclusão dentro de violência familiar em época de pandemia. O que a violência familiar já existe, mas aumentou muito, e tratando dos tópicos violência patrimonial, violência moral e o que essa violência tem causado, tem gerado na vida dos filhos. Nós iremos agora trazer uma breve palavra sobre o encerramento desse culto. Estaremos orando com vocês, porque o nosso tempo, infelizmente, pelas redes sociais, ele é limitado. Então nós queremos desejar uma ótima noite a todos, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, né? Que o Espírito Santo de Deus te cubra com as bênçãos dele, né? Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, proteja o seu lar, a sua família. Nós impetramos uma palavra de bênção, uma palavra abençoadora sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o seu lar. E a todos vocês que estão participando conosco, de repente você ainda não professa essa fé protestante que nós professamos diante do nosso Deus, mas você crê no Senhor Jesus, tem essa palavra também, receba ela para o seu coração. Nós estaremos agora. Pastor Bisaliel e pastora Zuleide estarão fazendo as considerações finais. Nós também estaremos orando e agradecendo ao nosso Deus, em nome de Jesus. Pastor Bisaliel, pastora Zuleide. Obrigado por você estar conosco nesta noite, que Deus continue te abençoando. Obrigado por você passar estes minutos acompanhando-nos através destas redes sociais. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Foi maravilhoso estar com vocês. É sempre engrandecedor, enriquecedor aprender um pouco mais com vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode passar, Marcelo, para nós. A irmã Zélia diz que conhece o Carlos desde pequeno e está te mandando um abraço para você. Um grande abraço. Deus abençoe. Um abraço, amada. Obrigado. Deus Hoje, abençoe. né, devido ao nosso tempo, nós não mencionamos os nomes de todos vocês que estão participando conosco. Mas todos os irmãos da Igreja de Itapuã e de Céu Azul sintam-se abraçados pelo pastor Bisaliel e pastora Zuleide por nós, em nome de Jesus. Amanhã temos uma palavra na escola dominical, vai ser transmitida, e também teremos o nosso culto às 19 horas. Pastor Bisaliel, pastora Zuleide. Amanhã o culto será realizado às 19 horas e será um culto abençoado e abençoador. Boa noite, presencial e a paz do Senhor. Online. Online. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.